cachorro, beleza? Bem-vindos a mais uma edição de Mercadinho da Bola que tem... Nem sei se tem. Não tem não, Corinthians. Mas ó, Mercadinho da Bola pra você, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o seu like, é muito importante. Eu nem sei porque que eu tô de fone, o Rafael não participa do vídeo hoje. Rafael está na Arena Corinthians para Corinthians e Palestra, que vai acontecer já já. Eu tô gravando antes do jogo, 1 hora antes do jogo começar. E provavelmente esse Mercadinho da Bola vai sair depois. Então, mano, eu já imaginava isso que ia acontecer mesmo, né? Será? Mas vamos fazer um mercadinho, tá certo? Esse vídeo vai sair depois do clássico. Enfim, tô gravando antes, só pra contextualizar você, porque o Pepe não está presente. Além de, obviamente, ele estar de férias. Por isso que ele foi pra essa festinha na Arena Corinthians, lá patrocinado pelos postos Ale. Muito legal, tá? Bom, vamos fazer esse Mercadinho da Bola aqui com vocês. Vamos abrir aqui as notícias. Eu espero que o Leonardo esteja colocando muitos vídeos em cima aqui, porque eu vou olhar muitas vezes para baixo, porque afinal meu caderninho está aqui com as anotações e tem bastante coisa, né? Eu vou começar falando sobre o Igor Jesus, porque uma informação do Sérgio Santana lá do Globo Esporte diz que o West Ham tem interesse na contratação do Igor Jesus, atacante do Botafogo. Pois é, o Igor Jesus aí, né? E dizem que a oferta do West Ham pode girar na casa dos 35 milhões de euros para tirar o atacante do Botafogo e da seleção brasileira, né? Inclusive é o único 9 convocado pelo Dorival Júnior para os próximos jogos da seleção aí, contra o Uruguai e contra a Venezuela, tá? 35 milhões de euros dá por volta de 227 milhões de reais, obviamente, né? O dinheiro vai pro Botafogo, mas também vai pro bolso do John Textor, se essa negociação realmente acontecer, tá? Então tem essa possibilidade. Também tem um rumor rolando de que o West Ham vai tentar fazer uma oferta de troca, oferecendo Paquetá ao Botafogo para contratar o Igor Jesus, o que eu acho que o Botafogo não vai aceitar, até pelo risco do Paquetá poder sofrer a sanção de punição de banimento do esporte. Então, cara, não adianta o clube que ele está, não é só a Inglaterra, é qualquer clube do mundo, o banimento é pro jogador no âmbito da FIFA. Então, toda a federação que é atrelada à FIFA, o jogador tá banido. Então não adianta ele trocar de clube e sair da Inglaterra, que isso não vai acabar, tá certo? Outra informação com relação ao West Ham é que o West Ham tem interesse no irmão do Bellingham, né? O Jobe, o Jude joga lá no Real Madrid e o Jobe joga no Sunderland. Joga muito bem, tá fazendo sucesso, tá em ascensão, né? E dizem que a oferta do West Ham para contratar o irmão do Jude Bellingham é de 25 milhões de euros para levar o jogador já em janeiro. Essa informação também é do The Sun, tá certo? Outra informação é que o lateral esquerdo Lucas Esteves, do Vitória, tá na mira do São Paulo, assim como o lateral esquerdo do Santos, o jovem Souza, de 18 anos, que está há 2 meses, né, de ficar livre no mercado, assinar um pré-contrato com qualquer clube, né? Afinal, o Santos de Fábio Carille é isso aí, tá certo? Queima base para privilegiar os mais velhos. Este é o Santos de Fábio Carille, o treinador mentiroso, tá certo? Mentiroso é o técnico do Santos, tá? Tomara que vá embora logo. Aí vamos começar aqui também sobre a situação do Lincoln, né? O Lincoln foi emprestado pelo Fenerbahçe ao Bragantino para jogar essa temporada. Só que o Bragantino, né, o Red Bull Bragantino não vai exercer a opção de compra do Lincoln, ele volta ao Fenerbahçe. Eu acho que é um nome muito interessante para outros clubes do futebol brasileiro, tá? Bom jogador também no Bragantino, mas oscilou demais, o time não tá bem, o time tá brigando contra o rebaixamento, né? E aí eu acho que o Bragantino vai repensar sua estratégia para a próxima temporada, e acho que isso no Lincoln acaba pesando também, e não é o perfil de jogadores que o Bragantino investe, né? Que a Red Bull investe pro Bragantino. O Lincoln já tem 25 anos, eu não acho que seria esse tipo de contratação. Eles preferem investir em jogadores mais jovens, né, dinheiro para comprar os jogadores e montar um elenco aí de jogadores um pouco mais velhos para ser a base, para ter essa mescla entre juventude e experiência, né? Nos jogadores mais velhos, eles não gastam muito dinheiro. Então, não tô falando que o Lincoln é velho, longe disso, mas geralmente eles não fazem esse tipo de contratação e eu acho que o Lincoln ia fugir um pouco do perfil, então eles preferem devolver o jogador ao clube turco. Outra coisa aí, ó, mais um enganado. Bota lá o meme do Chaves, 14 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 14 pessoas enganadas. James Rodrigues e Raio Valecano podem rescindir um contrato já em janeiro,
né? Informação do Marca, da Espanha, de que o Rames não agradou lá no Rayo Vallecano, poucos minutos em campo, né? Não tem intensidade nenhuma, diferente dele na seleção colombiana. É o mesmo atleta, é o mesmo jogador. Por que na seleção colombiana ele corre, se esforça, faz de tudo, e no Rayo Vallecano ele sente dor o tempo inteiro, ele não consegue jogar, ele tá toda hora reclamando de algum problema físico, e aí fica ali fazendo só, né, condicionamento, enquanto o otário, que é o clube, fica pagando o salário desse jogador, né? Mas dizem até a Lazio tá interessada nele, o que eu acho que é mentira. Os empresários do Rames ficam jogando clubes aí, né, no radar que estão interessados nele. Já aconteceu da própria Lazio ser colocada nesse, né, que tinha interesse no Rames, só pra aparecer algum clube idiota, né, com todo respeito a cada clube, né, eu falo que o São Paulo foi idiota contratar o Rames, porque a culpa é dele, tá? Não dos clubes. Só pra aparecer mais um clube idiota de querer contratar esse jogador aí que só usa os clubes pra ficar em forma pra seleção. É isso que ele faz, infelizmente, porque é um jogador hiper talentoso. Se fosse só pelo talento, obviamente, que eu ia querer o Rames no meu time também, tá? Porque talento ele tem de sobra. Outra coisa, o jornal El Nacional diz que o Rafinha, do Barcelona, tem despertado interesse do PSG e do Manchester City, que os dois estão de olho, principalmente o PSG. Acha que pode tirar o Rafinha do Barcelona. O Rafinha que disse que quase saiu do Barcelona nas últimas temporadas, né? Recebeu ofertas, chegou a ser cotada a saída dele, foi bancado pelo Xavi e agora totalmente pelo Hans Flick. A tendência é que o Barcelona não se livre do Rafinha, até porque é um dos capitães do time aí, né? E o Rafinha, para sair do Barcelona agora, acho que vai ter que ser um investimento muito alto. Já estavam falando de 100 milhões de euros, né, pela fase que ele tá, pelo momento do Rafinha, né, levando em consideração só essa temporada, o Rafinha é um dos cabeças na briga para ganhar a próxima bola de ouro, embora eu acho muito difícil o brasileiro ganhar, né, depois do que aconteceu da última vez, mas é um nome na pauta aí, principalmente do jornal do PSG, tá certo? Outra coisa, o Inter Nacional, o time brasileiro, o Inter de Porto Alegre, o nosso Colorado, segundo o Lucas Colar, tem interesse na contratação do zagueiro Luiz Felipe, que estava no futebol árabe, né, rescindiu o contrato dele com o Al Ittihad e pode pintar aí no futebol brasileiro. Lembrando que o Luiz Felipe, ele é brasileiro, mas ele tem a nacionalidade italiana, inclusive já jogou pela seleção da Itália, já foi convocado para lá, jogava na Lazio, a Lazio não conseguiu renovar com ele foi pro futebol árabe e acabou não dando certo lá, então um retorno dele à Itália é muito possível, mas como é um jogador brasileiro, os clubes daqui também têm a tendência de ir atrás, tá? Muito bom zagueiro, se o Inter conseguir contratar um excelente jogador de nível internacional mesmo, tá? E que o Inter também tem interesse na contratação do Pablo Mari, que hoje joga no Monza da Itália, foi zagueiro aqui do Flamengo, jogou muito bem, né? O Flamengo salvou a carreira do Pablo Mari, porque depois de lá ele passou pelo Arsenal e tal, né? Antes era jogador de segunda divisão na Espanha, o Flamengo elevou a carreira do Pablo Mari, hoje ele joga na primeira divisão da Itália, querendo ou não, ele joga, né? Jogou na Udinese também, agora tá defendendo as cores do Monza, que também é um time de primeira divisão, tá? Outra informação é de que a Roma tem interesse na contratação do lateral esquerdo do Vasco, ex-Corinthians, o Lucas Piton, né? Só apenas a Gazeta dello Sport diz que a Roma tem monitorado a situação do Piton e pode fazer uma oferta. Lucas Piton, que inclusive tem passaporte italiano, né? O que faria com que ele não tirasse a vaga de um extracomunitário. Ele já seria um jogador da comunidade europeia, então ele entra como um atleta europeu, basicamente, para jogar no futebol italiano, né? E dizem que ele também pode defender a seleção italiana, tá? Ele tem esse passaporte, ele tem nacionalidade. Se ele jogar na Itália, ele pode receber uma convocação para a seleção italiana. Isso aconteceu com o Retegui, né? Que jogava aqui na Argentina e já tinha defendido a seleção italiana, tá? Então, inclusive, joga lá na Europa agora. Mais uma. Vamos falar aí do Luiz Castro, que tá correndo aí, que o Corinthians tem como objetivo, ao encerrar essa temporada, se mantendo na primeira divisão, de ir atrás do Luiz Castro para ser o treinador do time para a próxima temporada. Ótimo nome, técnico muito bom, muito acima da curva, então tem Corinthians, muito acima da média, tá? Teve os problemas que teve ali na saída do Botafogo e tal, mas tava num bom momento, né? O Botafogo era líder do campeonato com uma folga muito grande, fez um baita trabalho até sair pro Al Nassr para treinar o time do Cristiano Ronaldo, acabou tendo problemas lá, foi demitido, reclamou que nunca tinha sido demitido, que sempre ele que saía dos clubes, enfim. É um nome na pauta do Corinthians para a próxima temporada. Excelente nome, mas eu não acredito, como tinha gente falando aí, de que eles já seria para essa temporada. O Luiz Castro, caso o Corinthians seja rebaixado, que eu não acho que vai acontecer, não vem pro Corinthians, gente. Não vai, tá? Ah, o Corinthians é gigante. Mas o Luiz Castro não vai tirar um time na Série B, cara. Não vai. É outro tipo de trabalho,
não vai fazer o que o Mano fez da outra vez, né, no Corinthians. Ele não vai fazer esse tipo de caminho, né, igual o Mano Menezes fez quando treinou o Corinthians na Série B e depois, né, ganhou Paulistão, Copa do Brasil e foi para a seleção brasileira. Isso não vai acontecer com o Luiz Castro, tá? Se acontecer, eu vou ficar extremamente surpreso, mas eu duvido muito que aconteça. Com o Corinthians permanecendo na primeira divisão, acho que o Ramon sairá mesmo e o Luiz Castro é o primeiro nome na pauta do Corinthians para assumir o comando do clube, tá bom? Outra informação do AS é de que o Real Madrid quer contratar o Rodri, o atual bola de ouro, na próxima janela de transferências de verão, né, que é o do fim da temporada. O que eu acho bem difícil, tá? Porque o Rodri tem um valor de mercado muito alto e ele tem 29 anos. Eu não acho que o Real Madrid vai fazer esse tipo de contratação como fazia nos tempos dos primeiros galácticos, né, contratando jogadores de 28, 29 anos, como foi o caso do Zidane. O Zidane, quando troca a Juventus pelo Real Madrid, já tinha 29 anos de idade. Não acho que o Real Madrid vai fazer esse tipo de investimento num jogador mais velho. Eu acho que esse dinheiro vai ser empregado em um jogador mais jovem que o Real Madrid vai tentar consolidar dentro do elenco. O Real Madrid contrata jogadores de oportunidade. Se o Rodri estivesse sem contrato, aí eu tenho certeza que o Real Madrid iria atrás, no jeito que tem feito com algumas contratações, como o caso do Mbappé, tá? Então, não acho que isso vá acontecer, mas tô trazendo a informação do AS, tá? Outra informação é de que o Bahia tem interesse no Tomás Pochettino, jogador do Fortaleza, para a próxima temporada. Dinheiro tem, mas o Fortaleza também é um time, não vou falar que é rico, milionário e hiper rico como o Bahia, porque afinal, né, são duas SAFs diferentes, mas o Fortaleza tem gestão financeira também, não vai simplesmente se desfazer do jogador, porque vem uma oferta muito grande. Ou paga o que o Fortaleza exige, ou não sai, né? Então não é mais igual era antes, que é fácil tirar jogador de clubes nordestinos. Dá um certo trabalho, principalmente desses clubes estruturados, como é o caso do Bahia e do Fortaleza, por exemplo, tá? Balotelli voltou ao futebol italiano, né? Tá jogando no Genoa, já estreou, inclusive, estreou hoje, um pouco à tarde, hoje dia 4 ele estreou, entrou em campo pelo Genoa, jogando com a camisa 45 também, tá? Outra coisa, o Gabigol, né, que brilhou aí na final, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, estão falando que ele pode ir pro futebol da Arábia Saudita, que o Al Ahly, o time do futebol árabe, dos 4 ricos ali, né? O Al Ahly, que é o time do Roberto Firmino, do Mahrez. O Al Ahly tem monitorado a situação do Gabigol, né? Como o Gabigol vai ficar sem contrato, é só pagar luva e salário, e óbvio, dinheiro não falta para esses clubes, e esse seria o nome na pauta do clube árabe. Acho que é uma possibilidade que pode acontecer sim. Visto que o Gabigol não será jogador de seleção brasileira, a não ser que ele queira muito continuar no futebol brasileiro, não vejo o Gabigol jogando mais no futebol europeu, com 28 anos de idade. O Gabigol, se ele sair do Brasil, é para mercado alternativo, ou futebol árabe, ou futebol asiático, ou futebol dos Estados Unidos e Canadá. Não vejo o Gabigol saindo do Brasil para jogar no futebol europeu. Depende muito do clube, só se for muito assim, fora da rota assim, dos tradicionais que a gente tem acompanhado, né? Mas não vejo mais isso acontecendo com o Gabriel, não. Talvez uns 3, 4 anos atrás isso poderia acontecer, mas desde que ele voltou, essa possibilidade só foi levantada algumas vezes, mas sem nenhuma proposta oficial, mesmo com ele batendo recorde de gols, né, na temporada. Então, não acho que isso vai acontecer. Enfim, Al Ahly é um dos interessados. Diferente do Yuri Alberto, que querendo ou não tem 25 gols na temporada aí, é o vice-artilheiro do prêmio Fehrenreich aqui no Brasil. Acho que ele tá atrás do Pedro ainda, se eu não me engano. O Yuri Alberto tem consultas aí do West Ham, do Everton, do Newcastle para a próxima temporada. Acho que uma oferta pode acontecer sim, tá? Em janeiro. O Yuri Alberto vem de um momento muito bom. Apesar da fase do Corinthians, o Yuri Alberto tem brilhado sim, tem jogado bem, tem feito gols diferentes, gol de fora da área, gol fazendo jogada de tabela, gol de posicionamento. Tem feito gols diferentes, principalmente depois que o Memphis Depay conseguiu ser o parceiro de ataque dele, né? Começou a criar muito mais oportunidades, jogador de movimentação. Então pode ser que venha assim uma oferta e o Corinthians não vai segurar, cara. O Corinthians vai vender o jogador porque ele é um jogador muito caro, custa muito, e o Corinthians tem só 50% do passe dele. Então talvez o Corinthians faça um negócio, não vai ganhar muito dinheiro, vai ser aquela coisa de trocar 6 por meia dúzia ali, mas de talvez trazer um jogador que não custe tanto ao clube e possa preencher a lacuna, porque o Yuri Alberto, querendo ou não, ele oscila demais também. Ele é um jogador que tem muita oscilação na carreira, ele tem grandes hiatos de jogos sem fazer gol, fases muito ruins, inclusive esse ano, então talvez seja um bom momento do Corinthians pensar numa venda do Yuri Alberto, tá? Outra informação é de que, do Talk Sport, é que o Flamengo pode ser o próximo destino do Antony, né?
Dizem que a diretoria do Flamengo tem conversado com o Manchester United, que eles têm uma boa relação, lembra do caso Andreas Pereira, né? Ele veio aqui emprestado e tal. O Flamengo acabou não fazendo a opção de compra, mas que o Antony seria um negócio parecido. Empréstimo para o Flamengo, mais uma opção de compra já em janeiro, né? Para o jogador lá do Manchester United. Acho muito difícil, até porque o valor empregado do Andreas Pereira e do Antony são completamente distintos, né? O Andreas era um jogador que custaria ao Flamengo perto de 10 milhões de euros. O Antony, a pedida inicial do Manchester United para a saída do Antony é de 40. Então eu acho muito, muito, muito difícil disso. Eu não acho que o Flamengo faria um investimento desse tamanho num jogador que oscila demais também, né? Vem numa fase muito ruim desde que chegou ao Manchester United, tá? Mais uma informação, esta do Ekrem Konur, a jornalista do Gol.com, né? Tem aquele que eu falei que tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Pois é, ele diz que o Gabriel Sara, que hoje joga no Galatasaray, tem 4 ofertas. 2 da Espanha, Real Sociedad e Sevilha, e 2 da Premier League, Nottingham Forest e Wolverhampton, tem interesse em contratar o Gabriel Sara, que estava muito bem na segunda divisão inglesa, né? Norwich, no Norwich City, tava muito bem lá, tava com ótimos números, tinha a possibilidade dele se transferir pro futebol da Premier League, mas acabou indo pro Galatasaray. Foi o Galatasaray que fez a oferta e o Norwich vendeu ele para o Galatasaray. Então eu acho mais difícil agora tirar ele do clube turco, né? Mas ele tá com excelentes números, excelente participação em gols. Talvez se tivesse numa outra liga, estaria sendo mais observado pela seleção sim, tá? É um meio-campista aí que tem chegado. O torcedor São Paulo não tem tanta saudade dele porque era um jogador que oscilava muito mais no futebol europeu e ele acabou se consolidando. Mas é o primeiro momento que ele tá numa primeira divisão e ele tá na primeira divisão turca. Então vamos ver se trocando de liga, se ele for realmente se transferir, se ele vai conseguir manter a qualidade e o ritmo trocando de liga, principalmente jogando em ligas muito mais fortes, né? A diferença da Premier League para a Championship é muito grande mesmo, tá? Então acho que talvez ele possa ter dificuldade sim. Mas enfim, né? Mais 2 informações. Essa aqui é da Relevo Esportes, dizendo que era o Al-Ahly, agora passou a ser o Al-Hilal, né? PSG, Manchester United e Chelsea tem interesse em tirar o Vinícius Júnior do Real Madrid, né? Então talvez isso possa acontecer na próxima temporada, o que eu acho bem difícil. O Vinícius é parte do projeto central do Florentino Pérez para o estabelecimento do Real Madrid como gigante europeu, né? Então eu não acho que esse tipo de coisa vai acontecer. Titular incontestável, artilheiro do time, melhor jogador do time também, por mais que tenha o Mbappé lá e o Bellingham, o Rodrigo, etc. O melhor jogador é o Vinícius, na visão da torcida e do clube também. Então não acho que o Real Madrid vá abrir mão do jogador, a não ser que seja no caso que o Florentino sempre fala: jogador que não quer estar no Real Madrid não fica no Real Madrid. Então o Real Madrid sempre se coloca como maior que qualquer jogador. E tá certo o posicionamento. Então o Vinícius só sairá do Real Madrid se ele quiser sair, porque o Real Madrid não precisa vender, né? E a última é do AS, dizendo que o Barcelona, no interesse que ele tem pelo Víctor Gyökeres, né, que é um excelente atacante, tem uma média de gols absurda jogando pelo Sporting, vai oferecer o Vitor Roque mais 60 milhões de euros como moeda de troca, para trocar os 2 jogadores, né? O Vitor Roque está emprestado ao Betis pelo Barcelona, mas o Sporting foi um clube que estava interessado na contratação do Vitor Roque, né? Chegaram a negociar, acabou não acontecendo, então o Barcelona tende a usar o Vitor Roque como trunfo nessa possibilidade de contratar o Víctor Gyökeres, jogador sueco que joga lá no Sporting, tem um número de gols absurdo desde que ele veste a camisa do Sporting, né? Jogava no Covent City, tinha um número de gols muito bons também, jogando na segunda divisão inglesa, foi para Portugal e aumentou a sua média de participação em gols, né? Nas 2 temporadas que ele tá lá, fez o time ser campeão, então jogador de Liga dos Campeões também, muito bom jogador, inclusive na seleção joga muito bem também, então ele pode ser o nome do Barcelona para a próxima temporada, visto que provavelmente o Lewandowski vai jogar só essa temporada e talvez vá embora do Barcelona, tá? Essas são as informações do mercadinho da bola, quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários, tá certo? Faz o cucocô, curta, comente, compartilhe, é muito importante, a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo, um queijo, até logo.